Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esse amor poderoso invada a sua vida. Que o Senhor Jesus ele cubra a tua casa de grandes alegrias. Amém, queridos? Aleluia. Sou o pastor Jefferson Roque, sou de Raposos, Minas Gerais. Que a graça do nosso Deus nos envolva neste estudo que nós estamos realizando, amém? É agradável, maravilhoso saber que você está acompanhando, dando atenção à palavra do nosso Senhor. Aleluia. Nós vamos dar início aqui no capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 21. Para a graça e glória do nosso Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Livra-nos de todo o mal. Nós te agradecemos. Tudo isto em nome de Jesus Cristo. Oh, maravilhoso Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos dar início. E aconteceu que, separando-nos deles, navegando-os, e fomos correndo caminho direito. E chegamos a Pós, e no dia seguinte a Rhodes. Eu gostaria muito um dia, em nome de Jesus, se for da vontade do Senhor, amados, conhecer esses lugares. Talvez alguns nomes podem ter sido alterados devido a esses séculos, que já passaram. Mas eu acho muito interessante os trajetos aqui que os irmãos percorrem por meio dos barcos, dos navios e as localidades. E nomes assim até meio complicados, de pronunciar, mas eu acho muito, muito lindo. Eu creio que os irmãos também que se interessam pela palavra do Senhor gostaria também de estar conhecendo, aonde o apóstolo aqui, Paulo, no caso, ele percorreu. Aleluias. Mas vamos lá, eles estão seguindo em nome de Jesus Cristo. De onde passando a praça, e achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado lá. Eles viajavam então em navios de carga, era transportes, Então levavam pessoas, levavam mantimentos, produtos para a construção daqueles vilarejos, madeira, animais. Então, hoje, diante da modernidade, as coisas elas não procedem assim, Existem os navios de carga e existem os navios mais para passageiro, Aleluia. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. Sempre a reverência ao nosso Senhor, amados? A todo lugar, a toda parte que eles iam passando, eles iam encontrando pessoas que testificavam a fé no Senhor, E vocês observam aqui que não há uma idolatria ao homem. Não tem idolatria aqui aos discípulos aqui, aos apóstolos, a Paulo, Mas era o amor, porque estavam pregando a palavra do nosso Senhor para todos, para que as pessoas fossem salvas,
para que elas conhecessem a verdade. Então as pessoas se reuniam, dobravam seus joelhos, oravam. A importância da oração, né, amados? Em qualquer lugar, toda parte. É muito importante você guardar isso no seu coração, né? A todos nós, a importância de dobrar os joelhos, louvar, orar e agradecer ao Senhor. Então eles fizeram isso, voltaram para suas casas, né, aquela população, mulheres, filhos, e eles subiram no navio a qual eles deveriam seguir ali a sua jornada. Aleluia. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Prolemaida e, havendo saltados os irmãos, ficamos com ele um dia, sempre um pouquinho em cada lugar, né? Para o descanso, né? Para a reflexão, mas para a glória e honra dele, né? Do nosso Rei Jesus Cristo. Esses irmãos, então, atravessavam as tempestades, as dificuldades ali do tempo, né? Até a viagem precária mesmo, e tinham sim que passar e parar em certos lugares para fazer, às vezes, os navios descarregarem e tornarem-se carregados com outros produtos, para que eles seguissem a viagem. E ao mesmo tempo a palavra do Senhor estava sendo pregada, anunciada em toda aquela região, né? Naquela parte ali da Ásia, naquela parte oriental. Quando Paulo sai da Grécia, pelo menos, né? Vai nos mostrando ali as perseguições que eles tiveram naquele lugar. Geralmente o lugar, às vezes, até mais evoluído, podemos dizer assim. Geralmente ali os cristãos eram mais perseguidos, né? A palavra de Jesus, a palavra do Senhor era mais perseguida. Mas quando iam chegando em certas localidades, muitos ali já estavam com o coração, com a vida, a mente voltada ao amor. Então eles, aqui não menciona às vezes confusões, né? Ainda que não deixavam de acontecer, mas aquelas terríveis confusões como estava lá no comecinho, nós observamos aqui que deu uma diminuída, né? Aleluia. Mas aqui os capítulos que virão nos mostrarão algum outro plano do Senhor na vida desses irmãos, né? Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com eles estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha 4 filhas donzelas. O Filipe é aquele mesmo que batizou lá o eunuco. Lembra os irmãos, em nome de Jesus? Lá no inicinho já começa a perceber, se você for lá no início de Atos, né? E o 7 aqui também mostrando os irmãos que foram separados para o diaconato lá junto com o irmão Estevão, que foi apedrejado até a morte. Então Filipe era um desses. Aleluia. Homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder, graças a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Então esse aqui tem 4 filhas, donzelas. Louvado seja o nome do Senhor. Então mostra que os irmãos, eles tinham famílias também, eles tinham casamento, né? Eles seguiam as suas vidas e trabalhavam também no reino do Senhor, para o reino de Deus. E essas moças profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágapo. Olha, chegou da Judéia um profeta, um varão, por nome de Ágapo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Olha o profeta, amado, o que ele faz, né? Ele pega a cinta de Paulo e ata seus próprios pés e mãos, dizendo que é o Espírito Santo. Né? Você vê que às vezes as mensagens não chegam somente para falar que a pessoa está recebendo ou irá receber, né, bênçãos ou riquezas. Às vezes o Senhor, ele usa seus vasos, seus profetas, mostrando ali como exemplo, porque foi uma visão que o próprio Deus deu a este profeta, o que iria acontecer
com o apóstolo Paulo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é essa cinta. De quem era aquela cinta, amado? De Paulo, né? Assim os judeus ligarão em Jerusalém o proprietário daquela cinta. Então esse homem seria preso. E era verdade que iria acontecer, porque fizeram assim com Paulo. Entregarão dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha bem, Paulo recebeu aqui, né? Não que ele estava desobedecendo o que o Espírito Santo tinha revelado ao profeta, mas o profeta entregou o recado para ele, na presença de todos, e todos creram, ninguém duvidou, era a verdade. Mas Paulo aqui ele falou: olha, vocês estão chorando, estão ficando tristes, e também está me entristecendo, vocês estão me entristecendo, porque eu já estou pronto para ser preso, até mesmo morto em Jerusalém, por causa do amor ao nome de Jesus Cristo. Então, Paulo não está sendo desobediente nem rebelde, e nem o Espírito Santo está falando: não vá, porque eles vão te prender e vai te matar lá. Não é isto. Era a revelação para que ele fique ciente do que estava por vir, do que estava lhe esperando. Né? Nos dias atuais, se isso acontecer, as pessoas falam: então não vou porque Deus me revelou para mim não ir. Né? Fogem das batalhas. 90%, 99%, colocar assim, se podemos dizer assim, talvez tomaria essa atitude. Né? Porque se Deus falou que iria acontecer, com certeza irá acontecer. Né? Deus falou, está falado. Amém, queridos? Mas Paulo, ele estava convicto de seguir os planos e os projetos do Senhor também, que era anunciar a palavra do nosso Senhor Jesus aos quatro cantos, aonde ele pudesse ir, ele levaria este evangelho. Aleluia. E isso é necessário, né, irmãos? Alguém padece para que outros tenham vida. E foi assim que ocorreu com Jesus. E Paulo era um imitador de Cristo. E como não podíamos convencê-los, nós aquietamos dizendo: faça-se a vontade, aliás, faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Nasson, Cíprio, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo os soldados, contou-lhes por miúdo o que, por seu ministério, o que Deus fizera entre os gentios. Muito lindo, né? E todos se cumprimentaram, entraram na casa de Tiago, quer dizer, todos receberam com grande alegria. Então, até o momento, está tudo certo, tudo agradável, até este momento presente. Né? O que o profeta falou lá até então não havia se cumprido, mas era só a partir de algum tempo, não é verdade? Então, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo começava ali a explanar para os irmãos de Jerusalém, os anciãos, os líderes da igreja, o que o Senhor estava fazendo por meio deles, o que o Senhor estava fazendo no meio dos gentios. Aleluia, graças ao Senhor. O plano da salvação
estava sendo cumprido, né? Não estava cumprido, estava sendo. Né? Eles estavam trabalhando para a obra do nosso Senhor. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e que todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios. Apartaram-se de Moisés, dizendo que não devem se circuncidar os seus filhos e não andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvindo que já és vindo. Quer dizer, a multidão já sabe que Paulo está ali. E para ele, Paulo estava falando que eles não deveriam dar atenção a Moisés. Quer dizer, aquilo que Moisés já tinha deixado escrito, que não era para eles mais participarem ou praticarem a circuncisão. Né? Porque Paulo pregava que Cristo basta. E de fato, não é verdade? Se você tem algo, um exemplo aqui, e é muito bom, eu gosto de dar exemplos para os irmãos. Se você tem um emprego, você está trabalhando em uma empresa, e você tem o gerente da empresa, fala para você, fala para mim, que nós devemos fazer um serviço ali, antes de pegarmos ali o início, né, do turno da gente, falar: olha, ô Jefferson, ô fulano, vocês fazem isto para mim, que antes vocês forem para o seu setor, vocês fazem isso aqui. Aí, como ele é o nosso gerente, nós iremos cumprir, acatar, porque no caso nós temos uma ordem de um superior, nós somos submissos, correto, amados? Mas se de repente o chefe, o dono, o proprietário da empresa vê a gente fazendo aquilo, ele vai e nos pergunta, o dono, o proprietário da empresa fala assim para nós: por que vocês estão fazendo isso aí? Aí nós vamos falar: não, é porque o gerente, ele falou que nós devemos fazer isso aqui todos os dias, antes de nós formos para o nosso posto de trabalho, local de trabalho, nós temos que fazer isso aqui. Seja o que for, né, amados? O gerente falou, nós estávamos fazendo lá. Né? Se é varrer um lugar, se é guardar uns documentos, não sei. É só esse exemplo. Mas aí chega o dono, o proprietário, o comandante de tudo. O que pode mandar e desmandar. Mandar o gerente embora, mandar eu, mandar o outro embora, se nós não obedecermos. Ele vira pra gente e fala assim: a partir de hoje não é feito isso aqui mais. Não faça isto mais. Porque se vocês fizerem isso aqui, eu vou demitir todo mundo. Eu não liberei isso, eu não permiti isso. Está cancelada essa ordem. O que você faria, amados? Você continuaria fazendo, chegar no outro dia, eu vou fazer porque o meu gerente pediu? Ou você não irá fazer porque o seu chefe, o dono de tudo, falou não faça? É uma pergunta que eu creio, eu acredito que todos nós temos a resposta. Eu particularmente, eu vou falar por mim, amém? Não vou dizer para o irmão ou para a irmã que está ouvindo, mas o bom senso vai falar mais alto aí no coração das pessoas. Eu falarei por mim. Eu vou obedecer o dono, o chefe. O que pode mandar o gerente embora, o que pode colocar outro gerente no lugar, o que pode me mandar embora. Porque se ele chegar lá e ver eu fazendo de novo, ele vai virar para mim e falar assim comigo, para mim: eu falei para você ontem que não era para fazer mais? Você está dispensado, está demitido. Você entende? Então, Paulo não estava falando algo porque ele era rebelde, se rebelando contra a lei. Ele não estava falando isso porque ele cresceu também obedecendo a lei e servindo o que estava escrito na lei de Moisés. Mas agora veio a qual chegou diante de Paulo e passou todas as orientações para Paulo.
que foi o próprio Senhor Jesus, que falou que, olha, Paulo, é duro para você lutar contra os meus filhos, contra os meus servos. Vai ser muito duro para você se você continuar insistindo nisso. Então Paulo, ele preferiu obedecer o chefe, o mestre, o que pode mandar embora, demitir, segundo a palavra do Senhor, que pode dar a vida e atirar e tornar a dar novamente. Olha bem. Então é isto. Mas o povo achava que Paulo estava fazendo alvoroço, criando confusão, mas eles preferiram continuar dando ouvido à voz do gerente sobre a comparação. Eles queriam continuar dando ouvido ao que estava escrito na lei de Moisés, não é? Mas Jesus está acima, porque Ele é o proprietário de todas as coisas. Ele é o autor da vida, não é? Então, é melhor obedecer quem tem todo o poder. Não é verdade? Vamos seguindo. Faze, pois, isto que te dissemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo que te foram informada acerca de ti, mas que também tu mesmo anda também guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem nos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que se guardem daquilo que sacrifiquem aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando-se, já sendo-se cumprido-se o dia da purificação. Quer dizer, ele estava cumprindo aquele ritual, como eles eram judeus. Paulo então estava deixando, como foi passado para Pedro e os outros apóstolos, que eles continuassem então naqueles ritos, desde que recebessem a Jesus como Senhor, né, e Salvador. Esses para os judeus. Mas para os gentios, no caso aqui era nós, somos nós. Né? Nós não somos gregos, nós não somos romanos, e nós não somos judeus, nós já somos gentios, amém? Então para nós é que ficou a ordem, olha, então para nós, que nós venhamos nos abster da carne sufocada, do sangue, da prostituição, da idolatria. Isso é para nós. Mas muitos estavam dizendo que Paulo estava pregando até isso para os judeus. É muito sério, né? Então Paulo foi lá, pegou os varões, ele fez o gasto, né, deles se raparem lá, era o momento de purificação, que é o momento de renovo, né? Aquele momento ali de rapagem da cabeça significava a entrega total, santificação, purificação. E Paulo se apresentou para mostrar que ele não é essa pessoa que está, como muitos estão dizendo lá, provocando brigas entre os judeus e os gentios. Que ele é o apóstolo dos gentios. Para todos, aliás, né? Mas, segundo a palavra do nosso Senhor, ele ficou responsável e encarregado de anunciar essa palavra. Eu não preciso me circuncidar. Você que está ouvindo não precisa de circuncidar-se, né? Agora você que, irmão, já circuncidou, aconteceu. Foi o que ensinaram a você. Mas se você não receber Jesus como Senhor e Salvador, como que você vai receber aquele que disse um dia para o próprio Abraão que ele tinha que circuncidar Isaac, circuncidar a si mesmo? O próprio que deu a ordem. E é o mesmo que falou que agora nós não precisamos disso. Então você vai ter que receber Jesus como seu Senhor e Salvador para ser salvo. Porque só a circuncisão não vai salvar ninguém, não. Só a lei não vai salvar ninguém, porque é impossível para o homem cumprir toda a lei. É o que está escrito na palavra. Então guarde a Cristo, guarde a Jesus e você cumpre a lei. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus
da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram-se todo o povo e lançaram mãos deles. Olha, lançaram mão de Paulo porque viram que ele estava ali e começou aquela confusão para pegar ele. E pegaram Paulo, lançaram mão dele. Ao comando, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e demais disto, introduziu também no templo os gregos, que profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, a qual pensavam que Paulo havia introduzido no templo. É muita idolatria, a vida das pessoas, elas precisam mesmo de fazer uma reflexão, a qual o próprio Deus fala que nós devemos amar a todos. Amados, nós devemos amar a todos. Não é a religião que vai fazer alguém bater ou matar alguém. Você acha que um cristão, responde com toda sinceridade, você acha que um cristão genuíno, verdadeiro, ele deseja matar alguém? Ele quer matar alguém? Porque alguém não é da sua fé? Eu creio que ninguém é religião nenhuma. A verdade é esta. Né? Em nome de Jesus Cristo, eu sou um pastor evangélico, creio no Senhor Jesus Cristo, não concordo com muitas doutrinas que é inventada e criada e colocada dentro das igrejas. Os irmãos que acompanham os meus trabalhos aqui e as mensagens sabem disso. Não concordo que há dia para alguma coisa, porque o Senhor fala que Ele é o Senhor do dia, Ele pode todas as coisas, Ele é um Deus do agora, do já. Né? Então, muitas igrejas ensinam que na segunda, ou na terça, ou no domingo, que há algum dia específico para você buscar o Espírito Santo, ou para expulsar demônio, ou libertação. Não. Libertação, expulsar demônio, transformação, ser batizado com o Espírito Santo, isso é qualquer hora, qualquer momento, de madrugada, de manhã, de tarde. Deus, Ele tem liberdade em você, basta você querer que Ele entre em você. Ele te deu livre acesso. Não é? Então, eu tenho falado em nome de Jesus Cristo a respeito dessas coisas, mas eu vou agredir um ser humano porque ele pensa diferente de mim? Uma pessoa sensata, você sensato, você que é espírita, você que é judeu, você que é umbandista, você vai agredir alguém, maltratar alguém? Você que é uma pessoa sensato, você que é um homem sensato, uma mulher sensata, você vai agredir alguém porque essa pessoa não é da sua fé? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu acho que nós devemos nos amar, nos respeitar, nós devemos conversar, não é verdade? Conversando, as pessoas têm direito de ouvir e tomar as decisões. A pessoa pode ouvir e falar assim, o que esse irmão está falando, eu dou crédito. Ué, amém. É disputa no campo das ideias. É com amor, é com respeito. Eu não quero nenhum irmão, ninguém, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhuma criança passando fome. Eu não quero ver ninguém sendo jogado como cidadão de terceira, quarta, quinta classe. Não, misericórdia. Não é verdade? Mas por que eu estou dizendo isso? É o que está acontecendo aqui com Paulo. Eles estão gritando ali dentro do templo, vem cá, acude-me aqui, ó. Este é o que está provocando a toda parte confusão. Você está entendendo? Aonde está Deus então? Por que não chegaram assim, ô Paulo, vamos conversar aqui, explica pra gente o que está acontecendo. Vamos conversar ali, vamos reunir, vamos fazer uma reunião. Não, eles já chegaram, eles queriam ferir. Este é o problema do fanatismo. Esse é o problema, né? Na vida, na mente de muitas pessoas. As pessoas vão deixando outros e outros influenciarem. Quando pensam que não, acontece a confusão. Não é verdade? Nós aqui no nosso país, nós observamos aquela quebradeira lá em Brasília. Eu tenho certeza muita gente foi lá sem saber o que estava fazendo. Foi, porque foi influenciada. Vamos lá. Quando pensa que não, já estava envolvido no meio da confusão. Se deixando influenciar. Nós não podemos ser assim. Ninguém merece ser agredido ou atacado. Ninguém. Ninguém. A palavra do Senhor nos ensina a amar. Amar. E respeitar o contraditório.
né? Ninguém é obrigado a me seguir, ninguém é obrigado a seguir você, ninguém é obrigado a seguir Jesus, não é verdade? Ninguém é obrigado a seguir nenhuma religião. Ninguém. E nem nos dá o direito de ofender e agredir as pessoas. É só um comentário para que, no nome de Jesus, você ouça e passa isso para frente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você indique esses trabalhos para as outras pessoas, que aqui o nosso intuito é de falar de paz, de vida. Nós estamos estudando a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a qual nós acreditamos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso no povo, e pecando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Olha bem para você ver. Pegaram o homem e arrastaram ele, como se ele fosse o quê? Um lixo, um saco de lixo pesado, um saco de entulho. Arrastaram ele para fora e fecharam as portas. É muita ignorância, truculência, né? Fanatismo. Deus não deseja isto não para ninguém, mas isso ocorre, amados. Se as pessoas não vigiarem, isso ocorre. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso que Jerusalém estava toda em confusão. Olha, queriam matar o homem. Chegou lá no ouvido do líder, do maioral, e Jerusalém está pegando fogo, em outras palavras. Está tendo confusão. Está tendo baderna. Querem matar o Paulo. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Quer dizer, então estavam já batendo, ferindo ele. Este homem já estava agora, aquela profecia do profeta, já se cumprindo sobre a vida de Paulo. Mas quando eles viram os soldados, eles pararam. É interessante, quando a confusão é feita, quando há pessoas provocando confusão, quando vê soldados de verdade, a confusão é para parar, não é para continuar enfrentando, não é para continuar acontecendo os problemas, né? É verdade? Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão vos clamavam de uma maneira, outros doutra. Mas, como não podia saber ao acerto por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando: mata-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma secção e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: graças ao Senhor Jesus. Então esse ponto, a qual esse irmão, ele vem, né, ser até mesmo agredido, ferido, e seria morto de fato, Paulo, seria verdadeiramente despedaçado. Porque se os soldados não chegassem e não levantassem ele, não colocassem ele acima, né? E aqui os irmãos observam que o povo gritavam: matem-no, matem-no, né? E a oportunidade que o Senhor nosso Deus permite para aquele povo ouvir, né?
no próximo capítulo aqui vai nos mostrar esse discurso de Paulo, porque ele está sendo ferido por falar a verdade. Ele está sendo enxotado até mesmo do templo, arrastado pelas ruas por causa da palavra, por causa de Jesus. Olha bem para vocês verem. Então ele chega na escada e levanta suas mãos, né? E agora ele vai fazer um discurso para aquele povo, né? E nós saberemos mais desse discurso no próximo capítulo. Amém, amados? No capítulo 22. Aleluia. Se inscreva no canal, acione o sininho. Sou o pastor Jefferson Roque. Para a glória e honra do Senhor Jesus, estou feliz por ter você como amigo. Amém? Fiquem com Deus e lembre-se, meus queridos, ainda que venhamos a sofrer lutas e perseguições, cremos em Deus. Nada irá nos parar